Olá! Nessa aula eu vou explicar exatamente uma coisa que é uma tendência que começou bem assim antes da pandemia, mas na pandemia ela teve uma proporção muito grande. As pessoas tomaram ciência do que é estudar online e aí valorizaram inclusive os infoprodutos, que são esses cursos que a gente coloca, né, o nosso conhecimento com determinado tema para ajudar um grupo de pessoas. E essa aceitação, vamos colocar assim, né, foi tão grande, foi gigante, que hoje em dia a gente vê todos os tipos de cursos, com todos os tipos de nicho, mas todos mesmo. Inclusive, esses dias eu dei um exemplo nos stories que até tatuador, eles colocam os cursos nas plataformas para ensinarem algumas técnicas para outros tatuadores. E por aí vai, além de maquiagem, parte de psicólogo, terapeutas, tudo você pode criar um produto com o seu conhecimento para um determinado grupo de pessoas. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é infoproduto e até porque há 2 anos, exatamente 2 anos que a gente faz infoproduto, a gente teve uma grande, gigante surpresa com o primeiro que a gente fez, porque eu até postei no feed esses dias no meu Instagram, que a gente teve no primeiro mês a gente vendeu 3.062, 3.095, alguma coisa, e teve um mês, não foi desculpa, caiu, não foi o consecutivo, mas foi no seguinte, que a gente faturou R$14.000 com um infoproduto de R$17,90, R$14.000. Obviamente que a gente colocou tráfego pago, porque quando a gente colocou ele para rodar, né, no primeiro mês, a gente não sabia ainda se ia ser bem aceito, se ia ser vendido, se a gente ia validar essa ideia. Quando a ideia validou, que ele começou a ser vendido, a gente investiu mais em tráfego pago. E o tráfego pago tem isso, quando você investe mais, o retorno é maior, né? Aí você também tem que ter uma pessoa que faça isso, ou você mesma pode fazer, mas o tráfego pago realmente ajudou pra caramba. Mas só no tráfego pago? Não, no orgânico também. Eu sempre falo que o infoproduto, antes a gente via ele com os olhos só para venda de tráfego pago. Só que hoje em dia a gente tem muita gente que é empreendedor digital e trabalha apenas com produtos digitais. Então ela tem lá os seus cursos, suas mentorias, suas assessorias, seus infoprodutos, e ela vende não só no tráfego pago, mas também no orgânico, diariamente, com as estratégias de conteúdo e estratégias para vender nos stories também, que é justamente esse meu foco, inclusive, de um dos cursos que eu tenho, que é o MCA Estratégico, que eu ensino as pessoas a fazer narrativa nos stories, para você gerar valor àquilo que você faz, para você mostrar o quão é importante o seu infoproduto ou os seus infoprodutos, né? Porque determinada da narrativa é focada num objetivo. Então, se eu quero mostrar que o MCA é melhor nesse momento para isso, eu vou lá e construo uma narrativa e explico isso, como nos meus conteúdos de feed também. Parei de fazer postzinho que eu peço apenas engajamento, que é isso que todo mundo faz, por isso que ninguém vende, porque você você explica para as pessoas aquilo que você vende, ela nem sabe às vezes que você vende aquele tipo de coisa. E aí você constrói seu conteúdo baseado em umas dicas, tutoriais, checklist, e esquece as estratégias que você pode usar, inclusive com a sua história, e aí você usar o seu conteúdo para poder vender aquilo que você faz, despertar, gerar desejo. Então você acaba sendo intencional no seu conteúdo, na sua comunicação e também nos stories, que as pessoas acham que os stories é apenas para postar bom dia, boa tarde, boa noite, ou o seu dia a dia, bastidores. Não, os stories vende muito bem, só que você precisa mostrar para as pessoas isso. E o que é o infoproduto? Eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, o que é o infoproduto? O infoproduto é uma forma de você transmitir um conhecimento de forma organizada, educando ou resolvendo alguma necessidade da pessoa que adquiriu. Então, quando você monta um infoproduto, ele tem que ser muito baseado no público que você está, então do seu nicho, do seu conhecimento. Não precisa ter uma faculdade para você ser um infoprodutor, tá? Obviamente que você vai falar daquilo que você conhece, daquilo que você tem conhecimento. Eu não vou falar temas de psicólogo, terapeuta, nutricionistas, passar coisas que não é da minha ossada, porque eu não tenho esse conhecimento para isso.
mas eu falo daquilo que eu conheço, do que eu sou expert na minha área, né? Então, daquilo que eu conheço, que pode ser diversas coisas, desde artesã, você pode ser maquiadora, você pode ser designer de sobrancelhas, pode fazer microblend, né? Que tem aquelas coisas também, lash lifting, tem inclusive curso, gente, tem curso dentro da Hotmart de como beber água e vende. Então, você consegue trabalhar tudo aquilo que você é expert no seu objetivo. Você trabalha hoje com o digital no seu Instagram, com qual objetivo? E dentro desse objetivo que você trabalha, o que pode ser uma demanda bacana, que você tem lá a persona, uma dor muito comum de um grupo de pessoas, né? Que você pode virar um infoproduto e assim você poder educá-la, né? Poder passar conhecimento para ela. Então, o infoproduto é isso, é você pegar dentro do seu nicho um determinado problema que você consegue resolver e aí você pensa em montar um infoproduto para que isso seja vendido, né, para alguém. Como que você pode ter ideias de infoproduto? Você pode fazer consultorias, né? Consultoria normalmente são encontros que você tem de 1 a 3 mais ou menos, às vezes mais, dependendo do tipo de consultoria que você vai fazer, mas ela é bem mais curta que uma mentoria. Ela também tem um valor mais acessível que uma mentoria, porque a consultoria, o que é? A pessoa tem um problema específico e que ela não consegue sair desse problema, ela não consegue ver uma luz, uma solução, e ela contrata o seu serviço ou ela contrata o seu dia, o seu horário ou alguma coisa assim, para que você pontue com ela esses pontos, tá? A minha, por exemplo, tem 2 encontros. Então, o primeiro que eu escuto a minha aluna, que eu escuto todos os problemas dela, colho todos os problemas que ela tem, todos os tipos de coisas que ela está com dificuldade sobre aquele determinado problema, vejo o que ela está fazendo no momento e aí no outro encontro eu dou um plano de ação. Então eu desenvolvo um plano que ela vai fazer isso, que é importante ela fazer aquilo, que é importante ela fazer aquilo, então ela tem um plano de ação para ela poder agir com relação àquele problema que ela tem, tá? Isso é uma consultoria. O que é uma mentoria? Uma mentoria já um outro tipo de acompanhamento, tá? A mentoria normalmente ela pode ter de 1 mês até 3 meses, tá? E essa pessoa, quando ela te contrata como uma mentora para ela, você vai tirar ela de um ponto e levar para um outro ponto. A gente fala, tira do ponto A e vai para o ponto B. Ou seja, essa pessoa tem lá o seu Instagram, vamos supor, ela está produzindo conteúdo, mas não vende. Então eu vou, com esses encontros semanais, eu vou construindo com ela uma nova linha editorial, vou passando fio a fio com ela para ver o que ela pode melhorar, o que está pendente ali, e vou dando toda semana coisas para que ela possa aplicar para ir melhorando esse resultado até o final dos nossos encontros, tá? Normalmente esses encontros têm de 1 hora e meia, 2 horas, uma vez por semana, no qual na próxima semana a gente conversa sobre o que ela fez dessa última semana para cá, de tudo que aprendeu, o que ela aplicou, se ela aplicou, porque é muito importante, independente de qualquer coisa, mas que as pessoas estejam esse nível de consciência, principalmente na mentoria, porque ela tem um valor diferenciado. Então a aluna ela tem que estar aplicada e ela tem que estar predisposta a fazer tudo que o mentor está ensinando, está educando, está passando para ela, tá? Antes que me pergunte, mas eu, por exemplo, eu sou tatuadora, eu sou maquiadora, será que uma mentoria... Normalmente, o tipo de produto depende muito do seu nicho e daquilo que você vai passar. Tem maquiadoras que fazem mentorias com alunas que também são maquiadoras. Por quê? Porque elas podem ter uma técnica, né, que ela quer passar semana a semana alguma coisa diferente, ou então em formato de curso, mas que são aulas ao vivo, né? Também tem. Então, o tipo de produto, o tipo de infoproduto, no caso, depende muito do que você vai apresentar, qual é o seu objetivo com esse conteúdo.
Aí tem os cursos, que é o mais comum, que a gente está acostumado em ver, que tem várias plataformas, as pessoas estão sempre vendendo. Tem as imersões, que são a imersão normalmente, ela pode ter mais dias, mas uns 3 dias, alguma coisa assim, mas às vezes tem um dia só, e nesse um dia assim de 2, 3, 4 horas de imersão. Por quê? A imersão, ela é um compilado de um curso. Ela tem um processo, né, que ela passa um conhecimento, que é um compilado de um curso. Até para voltar no curso, que eu não expliquei exatamente o que seria, o curso, exatamente ele é assim. O curso, você passa o conhecimento que a pessoa não tem. Então, quem faz um curso é porque ela não tem um conhecimento sobre determinado ponto, sobre determinado tema. Então, por exemplo, o meu curso, o MCA Estratégico, eu passo para ela ter, se é para ela ser estratégica, para ela ter um perfil vendedor, ela tem algumas etapas que ela precisa fazer. Então, as aulas são baseadas nessas etapas. Então, eu passo o meu conhecimento, mas ela aplica. Na mentoria, eu passo o meu conhecimento, minha experiência, eu passo para ela o que ela deve fazer, mas semanalmente eu vou vendo essa aplicação, como é que tá. Então, ela tem um nível de interação muito maior do mentor, por isso que tem um custo maior também. E a consultoria já não. A consultoria, a gente, por mais que tenha os encontros, eu não coloco a mão na massa, o consultor não coloca a mão na massa, ele dá as instruções para você aplicar. A imersão também não tem mão na massa, o que mais tem uma coisa mais juntinha mesmo é a mentoria. A imersão é isso, de pegar um compilado do curso e dando um cheque, né, em cada ponto que é importante para as pessoas terem um conhecimento, para elas começarem a ter um nível de consciência sobre um determinado tema e começar a entender um pouco mais. Aí tem os webinars, que são encontros online também, que às vezes muitas deles são gravados. Tem os desafios. Quem está começando, principalmente quem está começando que é personal, nutricionista, às vezes faz um desafio, né? Desafio 30 dias sem tal coisa, ou 30 dias para desinchar. E aí a pessoa entra dentro desse desafio por um custo, ou tem um desafio gratuito, depois esse desafio começa a ser pago, mas para ela receber algumas coisas para ela aplicar dentro desse desafio. Tem os podcasts, que apesar da gente ter hoje os gratuitos, tem muita gente que tem assinaturas de podcast. Então você assina, você pode ter um canal de podcast onde você assine sempre, semanalmente, aí quinzenalmente, mensalmente, depende muito, diário, depende muito do negócio, do nicho, o que seja. Você pode fazer algumas aulas lá dentro em áudio, porque daí a pessoa também pode apenas escutar, né? Então são coisas que normalmente não são aplicadas, né? O podcast, ele é muito bom quando você tem um nível de conhecimento para passar para a pessoa, que ela não necessite ali de alguma coisa, de um computador ou uma coisa para ela poder aplicar. A não ser que você tenha um passo a passo e depois ela possa aplicar. Mas o podcast normalmente é mais conhecimento, são muitos convidados que traz insights, então é muito legal de ter também. Tem o e-book, que eu já vou explicar sobre o e-book, eu até coloquei vermelhinho nele. E tem os materiais prontos para aplicar. O que são esses materiais prontos para aplicar? São os templates, tá? São aquelas coisas que a gente baixa para aplicar. São templates de arte que a gente compra, são calendários de conteúdo, planners digitais. Então, tudo isso são materiais prontos que a pessoa já baixa e já usa o material ali mesmo. Por que eu deixei o e-book em vermelhinho? Porque o e-book é uma coisa que quando você está começando... eu não gosto de vender e-book. Eu acho que e-book a gente entrega dentro de um curso, a gente entrega como chamariz para alguma coisa, uma ação estratégica, mas vender e-book para mim não funciona na minha visão. Por quê? O e-book é um material muito barato, então você não consegue ter uma escala rápido se você não for investir ele no tráfego pago, se você for ofertar apenas no seu orgânico. Segundo ponto, as pessoas gostam do visual. Então, o e-book é para ler. Então, não é todo mundo que baixa e lê o e-book. As pessoas às vezes compram se tiver barato, mas fica guardado. E um terceiro ponto que eu acho fundamental, eu acho que mais importante do que todos esses dois que eu apresentei, é o fato de que você não tem um contato com o seu aluno.
A pessoa compra de você e tá tudo bem. Você não tem um nível de melhora, você não tem um nível de conhecimento de quem tá comprando, da persona, de você poder ver se aquilo que você tá colocando ali, você deve mudar uma aula, acrescentar uma aula, porque os outros formatos, que nem consultoria, mentoria, curso, imersão, desafio, você consegue semanalmente ou conforme você vai aplicando ali com o aluno vai se desenvolvendo, mesmo em curso você vai acompanhando e você vai entrando e vai conversando na área de membros e você pode fazer uma aula ao vivo no meio de um módulo com o outro para poder tirar dúvidas. O que você faz? Você tem o seu contato e a hora que você tem um contato com o aluno, você consegue pegar se esse público está alinhado, a persona que está comprando, quem são essas pessoas que estão comprando, para você saber exatamente como ofertar esse material num tráfego pago ou então até no seu orgânico, como é que você conversa com essas pessoas, como é que você atrai, quais são as palavras que você pode usar. Como que você pode melhorar, o que melhorar, porque o curso engessado não funciona. O curso ele foi feito, as mentorias, consultorias, para fazer as adaptações. Então, de repente, você está dando um módulo ali que não foi tão interessante, a grosso modo. Todo mundo fala assim, esse aqui não foi tão interessante. Então, você pode trocar, você pode ajustar uma aula. No e-book, você não tem isso. O e-book é um material que ele é muito bom para você fazer o chamariz que a gente fala, que é o quê? Um chamariz para um você faz um questionário, a pessoa responde para você um questionário, por exemplo, de persona e você dá um e-book para ela com algumas dicas. Você faz uma aula e aí você coloca um e-book ali adicional para ela aplicar. Aí sim. Ou então você dá um e-book como estratégia. Então, por exemplo, você pode fazer um post no seu feed e a pessoa digitar eu quero e você dá um e-book para ela e nesse e-book estrategicamente você tem lá um link para o seu material pago se ela quiser saber um pouco mais sobre o material que está ali. Ou então fazer essa mesma ação dentro dos stories. Então, o e-book, para mim, eu vejo ele como uma isca apenas. Eu não consigo vê-lo, eu nunca fiz um e-book para vender, porque normalmente é isso, você não consegue escalar, porque é um material frio, né? Frio, você não tem contato com a pessoa que está te vendendo aquilo, você não tem essa coisa que eu falei para você de ir melhorando, normalmente eles são... difíceis de entender, então a pessoa às vezes não vai conseguir aplicar, então ela tem um ponto negativo com aquilo, porque é muito texto, e normalmente não tem alguém explicando como eu tô aqui. Imagine eu explicar tudo isso num e-book, eu teria que resumir muito para ele não ficar extenso. Como que eu vou explicar em palavras tudo isso que eu estou explicando? É essa forma que eu estou pontuando. E o e-book não dá essa possibilidade. Então ele é um material frio. Você não consegue, com esse material, pegar e desenvolver a partir dessa venda alguma coisa para um segundo material. Por isso que eu falo que ele é um material, normalmente é um material para quem vai fazer uma isca, um chamariz, ou dar num curso aí de brinde, né, de bônus, ou então até mesmo como material complementar. O que a gente ganhou muito dinheiro foi com isso, materiais prontos para aplicar. Nós tínhamos um calendário de conteúdo na época, no comecinho de 2020, e a gente usou esse calendário e nós estamos vendendo ele até hoje, faz 2 anos. A gente usou esse calendário para vender. Nós adaptamos um formato, adaptamos umas artes, adaptamos a forma como que a gente ia apresentar, né? Porque ele tinha um formato para os nossos clientes, a gente adaptou, criou ele para 12 meses. Então a gente começou a vender em janeiro, que ia até dezembro. Só que foi tão sucesso, que a gente ganhou muito dinheiro com ele. E aí o que aconteceu? Como ele foi tendo sucesso, até março mais ou menos, a gente não atualizou. Então a gente vendia de janeiro a dezembro, em março quem comprava tinha até dezembro apenas. Daí como a gente viu que estava tendo uma adesão muito grande, o que a gente fez? A gente atualizou até março, então ficou quem comprava ganhava de janeiro a março e os outros meses anteriores. E aí a gente foi vendendo e foi atualizando. Antes as artes não eram editáveis, que as pessoas não tinham o hábito de usar o Canva tanto assim, agora que tem um hábito. Então antes não tinha esse hábito de usar o Canva. E aí a gente acabou colocando ele também com alguns tipos de arte, alguns templates para as pessoas poderem editar, porque já que eu dou no site de conteúdo para ela poder editar. E esse material a gente vende até hoje, tá?
Hoje eu vendo, mas não pelo meu nome. Se você for impactado, você vai ver que ele tá como o nome da Flow, que é da nossa agência. Por quê? Porque quando a gente começou a trabalhar com ele, a gente começou a trabalhar direto pelo gerenciador da Flow. Então ele sai com o nome do perfil de venda da Flow. O que sai hoje no meu nome é um kit super conteúdo, que é um up dele, que é um pouco bem mais estratégico, bem mais, mas não é nada assim, como que eu posso dizer, ele não tem uma estratégia por trás dos insights de conteúdo, mas ajuda muito quem está começando, porque hoje o nível de consciência das pessoas que estão começando dentro do digital é abaixo de 1. As pessoas entram, elas sabem que ela tem que estar no digital, mas elas não sabem nada. Tem gente que não sabe postar stories. Então elas só entendem que elas têm que fazer conteúdo. Então a gente fez esse material pensando nessas pessoas que estão entrando hoje, precisam produzir conteúdo e ainda não têm um nível de consciência de saber que precisa produzir conteúdo para a persona, que precisa se relacionar, que o conteúdo tem que estar alinhado com aquilo que ela vende, que ela precisa aprender a ser estratégica. Imagina, isso aí não é nem conhecimento para ela. Então a gente fez esse material para esse tipo de pessoa. Ele continua, o kit super conteúdo sai pelo meu perfil. Eu não coloco ele na minha esteira de produtos vendidos porque ele é muito básico. Agora, o MCA estratégico, ele é o primeiro produto da minha linha, tá? E ele tem o que eu sempre quis fazer, o que eu sempre quis aprender, o curso que eu sempre quis comprar na minha vida, que é o que é necessário para eu ter um perfil, o que eu preciso, posicionamento, como que eu construo uma persona, como que eu entendo o que é nicho, por que eu tenho que saber o que é nicho, o que eu tenho que entender sobre meus conteúdos, que tipo de conteúdo eu tenho que postar, e um módulo exclusivo para aprender a usar o conteúdo e ser estratégico. Então lá dá insights para você começar a ser estratégico. Lá dá insights para você ter noção do que fazer. Os posts, eu tenho uma aula que eu explico a fazer carrossel, mas os carrosséis que eu explico na carrossel com narrativa e induzindo você a mostrar que você tem um produto para vender. E ensino roteiros de stories de venda. Então, obviamente que você vai pegar aquilo e você vai ajustando, conforme você vai usando, você vai ajustando, mas você aprende a vender. Você aprende a vender o que você faz, porque hoje as pessoas não fazem isso. As pessoas postam para ter engajamento, curte, comente, compartilha. O que você achou? O engajamento é maravilhoso, só que ele não vende, ele não paga o boleto, ele não te dá dinheiro. Então, lá dentro do MCA é o curso que eu falo que ele é a luz para todo mundo que está trabalhando no Instagram e quer ter resultado. E foi isso que eu pensei quando eu criei o material, tá? Quais são os sinais que você deve dar atenção para você já entrar com o infoproduto? Primeiro é uma demanda, tá? Isso eu já vou falar, tá aqui embaixo, mas é a demanda do seu nicho. Então assim, eu sou artesã, será que tem demanda? Gente, tem gente que ensina artesãs a trabalhar até com Instagram. Tem curso de Instagram para artesã, tem curso de tráfego pago para artesã, tem curso de como fazer determinados produtos com técnicas que elas usam, com passo e porque a artesã, de falar artesã, mas não é só crochê, essas coisas, tem muita, artesã tem tudo, tem técnica de quadro, tem técnica de pintura, não sei o que, tem curso para tudo, desde que você tenha, né, o conhecimento para poder passar e obviamente de você saber montar um curso, porque antes de qualquer coisa você tem que saber como você vai criar um curso. Que inclusive eu vou lançar esse curso também de como você criar um infoproduto do zero. Seja curso, seja mentoria, consultoria, desafio, imersão, e explicar certinho quais são os pontos que você tem que fazer e como construir isso, tá? Outro ponto é as pessoas te perguntando no direct. De repente as pessoas estão gostando muito daquele tipo de coisa que você vai fazer, uma maquiagem, por exemplo, você vai falar, nossa, que make linda, queria aprender isso aí para aplicar com meus clientes. Você dá curso? Você tem algum vídeo? Como você faz essa make? Pronto, as pessoas já estão interessadas e estão vindo de livre e espontânea vontade lá no seu direct. Isso já é um motivo para você despertar, porque pode ser que você está com uma demanda ali e você não está dando atenção para isso,
tá? E pessoas pedindo sua opinião. Então, por exemplo, as pessoas estão fazendo, vamos continuar na maquiagem, as pessoas estão fazendo uma maquiagem e de repente ela tem uma dúvida de como fazer um tipo de delineado, se você poderia, que como você faz uma maquiagem muito boa, se você poderia explicar como que ela poderia melhorar essa técnica que ela ainda não tá muito aperfeiçoada, ela não tá conseguindo, nananã. Enfim, eu não sei termos técnicos de maquiadora, então eu vou entrar meio superficialmente aqui só para explicar. Mas isso são pontos que você já começa a dar atenção, que você pode estar perdendo dinheiro aí, que você pode usar o seu conhecimento e ganhar dinheiro com isso. O que acontece com o infoproduto? Eu gosto muito, depois de muito tempo da gente criando essa esteira de produtos e vários chips, eu criei materiais prontos para aplicar, como eu expliquei, como eu também criei mentoria, consultoria. Minha mentoria está fechada, mas a minha consultoria ainda está aberta. Eu tenho mentoria, tenho consultoria e tenho curso, tá? Agora, atual. Mentoria está fechada, mas eu tenho essa opção. E tenho materiais prontos para aplicar. Quando eu falo tirando consultoria e tirando mentoria, que são coisas que você pode ter lá sempre, né? Pode fazer picos de vendas, que eu já vou explicar, ou então você fazer, deixar no perpétuo, que fica lá aberto, as pessoas clicam ali, tem interesse na sua consultoria, clique no meu link da bio e se inscreva lá que a gente pode ver então, tal, não sei o quê. Uma coisa que eu acho importantíssima a gente ter é um abre carteira ou produto de entrada, que eu chamo, que é o PE. O que é produto de entrada? Produto de entrada é aquele produto com ticket por menos de R$100, que você tem uma dor da sua audiência e você vende esse produto para poder suprir essa dor. Então as pessoas, esse produto você consegue trabalhar no seu orgânico todos os dias. Então, por exemplo, assim, na verdade nem 100, ele vai de 100, de 50, na verdade de 0, né, gente? Vamos colocar assim, porque eu vendo coisa de R$17,90, mas assim, ele vai até uns 100 e pouquinho, 147, por aí, é um produto de entrada, tá? E o que é esse produto de entrada? Então, por exemplo, assim, é aquele produto que você consegue ofertar a pronta entrega, que as pessoas podem procurar por aquela dor muito comum da sua audiência. Não precisa só vender no tráfego pago, tô falando do orgânico mesmo, mas que esse produto resolve e ele tem um custo muito bom. Porque quando as pessoas entram no seu primeiro curso, quando ela passa a primeira vez o cartão com você, é muito mais fácil dela depois comprar uma consultoria, uma mentoria ou um curso mais caro. Então, por exemplo, assim, o MCA, ele tem o valor de 127, tá? O MCA é um produto de entrada, é um PE. O MCA é aquele produto que eu consigo vender ele todos os dias. Eu consigo falar no meu stories, responder uma caixinha e com a dor da minha audiência eu consigo falar, olha, isso aqui é para você. É aquele produto que eu consigo fazer um post de feed e falar, ó, esse produto aqui com um custo muito barato, ele resolve esse problema para você. Porque ele é um produto que ele abrange tudo que eu falo, e ele abrange o nível de dor da minha persona. Porque a minha persona quer aprender a ser estratégica, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ter resultado. Às vezes ela nem sabe que ela precisa ser estratégica, mas ela quer ser, ela ouviu alguém falar, mas ela não sabe às vezes o que é. Mas ela precisa ter resultado, ela quer ser mais vendedora, ela quer aprender a persona para ela poder ter mais desenvoltura, fazer por menos conteúdo com mais efetividade, sem perder tempo, entender que não precisa copiar, porque hoje ela se compara muito, ela pega conteúdo da vizinha, mas quando ela começa a entender que a persona é o coraçãozinho e a partir disso ela consegue criar infoproduto e começa a criar seus conteúdos sem precisar fuçar o que a vizinha está fazendo, ela começa a ver isso com os outros olhos. E o MCA foi assim. O MCA, porque antes de eu explicar a parte estratégica, eu preciso que a pessoa tenha isso em mente, que ela entenda o que é a persona, se ela não consegue ser estratégica. Então não adiantava entrar num módulo apenas estratégico. Por isso que o MCA tem o módulo 1, que é o introdutório básico, mas no básico as pessoas já ficam, meu Deus, por quê? Porque tem ali tudo que as pessoas normalmente fazem cursos caros e as pessoas ainda não entendem, não conseguem entender. E lá no aulão do MCA, principalmente de persona, a pessoa fala, nossa, agora eu entendi o que eu tenho que fazer.
E aí ela consegue ter desenvoltura. E aí ela consegue entrar na parte estratégica, que é a parte 2. Então, o infoproduto, o MCA estratégico, foi criado pensando na minha esteira de produtos. Ou seja, futuramente eu vou ter um nível acima dele. E vou atingir também um outro patamar, que é a produção de infoproduto. Porque hoje eu ensino no MCA a pessoa o que ela, no primeiro módulo, tudo o que ela precisa saber para ter um perfil estratégico e pensar estratégico. E ensino as estratégias. Eu dou estratégia de story, estratégia de narrativa, como construir um carrossel com narrativa. Eu ensino a fazer narrativas, o que é e o como fazer. E aí ela consegue vender um infoproduto com tudo isso. Então, o infoproduto é esse outro curso que eu vou ter, que é para a pessoa criar o que eu chamo, info do zero, ele chama, que ela vai criar o infoproduto dela do zero, ela vai criar um PE, né, que a gente fala, o produto de entrada, para ela ter lá no perfil dela e poder trabalhar todos os dias, se ela quiser, ela precisa saber vender. Porque também tenho as pessoas que me procuram lá no Instagram e falam, eu tenho já um infoproduto, mas eu não sei vender. E hoje eu estou preparando um produto só para ela, porque se ela já tem um infoproduto, eu vou agora atingir o outro problema que ela tem. Agora é o problema que ela não consegue vender. Então eu estou fazendo uma tabela com um checklist de conteúdo para lançamento, que é o pré-lançamento e a fase de lançamento. Ou pode usar no perpétuo, para fazer os picos de lançamento, como eu vou explicar daqui a pouco. Então, eu consigo, conhecendo a minha persona, eu consigo criar todos esses tipos de produto para atingir a todo mundo e consigo oferecer o tempo todo no meu Instagram. Porque se na caixinha de pergunta, ou ela me pergunta no direct, ou nos comentários, ou ela me chama, qualquer coisa que ela fale, eu não consigo fazer tal coisa, na minha esteira de produtos eu tenho alguma coisa para ela. Entende? Por isso que é muito bom a gente ter infoproduto, porque você pode escalar para vender no perpétuo, mas você também pode vender para a própria audiência. Você produz seu conteúdo de uma forma que você coloque o seu produto para vender. Pare de fazer conteúdo para engajar. Entende? Você vai dando níveis de consciência daquilo que você faz e daquilo que você vende. Então o infoproduto, ele é maravilhoso, é para ganhar dinheiro. É maravilhoso. Quando eu lancei o MCA, eu tive um pico de vendas no meu outro perfil. Depois eu parei as vendas e aí o que eu fiz? Eu fechei e abri falando que eu ia atualizar e que se as pessoas quisessem comprar com valor promocional que estava R$ 47,90, elas tinham até tal dia para comprar, porque eu ia fechar o carrinho, atualizar o material e ele ia voltar com outro valor, como ele voltou. As pessoas compraram, eu tive um pico de venda. Durante uma semana, eu tive um pico gigante de venda. Quando eu abri, eu falei para as pessoas, olha, eu vou abrir dia tal, entre nesse grupo, que é muito bom a gente ter grupo por conta disso, que é onde a gente faz os lançamentos de primeira e a gente pode, inclusive, dar valores promocionais. Eu dei um bônus lá dentro de quase R$50. Então, o que acontece? Quando você tem essa esteira de produtos que atinge todos os níveis de problema da sua persona, você consegue vender todos os dias. Todos os dias. Outro ponto importante, que agora eu já expliquei do produto de entrada, que além do tráfego pago, você pode vender no orgânico, tá? Vender no orgânico tem que saber as estratégias, é muito importante. Por isso que dentro do MCA eu criei um módulo estratégico justamente para isso, porque tem gente que às vezes já tem um infoproduto e quer aprender a vender no seu próprio Instagram, porque ainda não tem verbinha para colocar no tráfego pago, apesar que pode colocar muito pouco, e eu tenho certeza que se o produto for validado no orgânico, isso pode refletir no tráfego pago. Plataformas que você pode montar o seu infoproduto. Então, assim, você criou o seu infoproduto, montou ele do zerinho, tá tudo certinho, montou a estrutura, vai começar a montar ele dentro da plataforma, você pode escolher a Hotmart, a Eduz, a Monetize e plataformas pagas, como a MemberKits, por exemplo. Qual que é a diferença? Eu tenho os meus produtos desde que eu comecei dentro da Hotmart e eu não consigo tirar de lá. Porque a Eduz, ela tá melhorzinha agora, mas ela é péssima na parte de... ela não é... como que eu posso dizer? Ela não é intuitiva. O aluno entra lá dentro, ele não sabe para onde ele vai, onde ele tem que clicar.
Pra gente colocar o produto lá dentro é muito chato, é muito burocrático. A área de membros onde fica o produto não é visualmente gostosa de você abrir e visualizar o produto. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Hotmart, tinha uma diferença gigante na Eduz. Gigante. Então, eu comecei com a Hotmart. Mas qual que é o problema da Hotmart em comparação à Eduz? Ela cobra uma taxa maior. Quando você coloca seu produto nessas plataformas, cada venda que você... Quando você põe, você não paga. Mas a cada venda que você faz, você tem uma porcentagemzinha que a plataforma cobra por seu curso estar lá e você ter vendido. Então, assim, a Eduz cobra um pouco menos. Então, tem muita gente hoje que vende na Eduz por conta disso, que ela tem uma taxa menor. Como tem gente, e tem a Monetize que eu nunca usei, tá, gente? Eu nunca usei, então não sei dizer. Mas também tem a Member Kit, por exemplo, que as pessoas montam comunidades, mas elas fazem o checkout pela Eduz. Ou seja, você monta dentro dessa Member Kit, mas você não usa a parte de vender da Member Kit. Você usa dentro da Eduz ou da Hotmart. Então, a pessoa paga pela área de checkout dessas plataformas, e quando ela paga, ela entra dentro da plataforma e ela tem um link que vai para a Member Kit, por exemplo, que é outro, é como se fosse uma plataforma sua, particular, que você aluga, mas lá dentro você pode colocar outros tipos de curso, você não precisa colocar um curso, ele parece uma plataforma só sua, porque você pode subir todos os seus abre-carteiras ali, todos. Você pode subir uma consultoria, uma mentoria, tudo ali dentro e deixar as aulas gravadas depois para os seus alunos, enfim. Aí vai dar o objetivo do seu trabalho. O que é lançamento e o que é perpétuo? Lançamento é o seguinte: quando você já foi impactado certamente por tipos de anúncios ou então de pessoas que você segue dizendo que vai ter uma imersão ou uma semana de live ou 4 dias de aula, alguma coisa assim, porque ela vai vender alguma coisa. Aí você se inscreve, você participa dessa aula, aí ela gera para você nessas aulas valor e transformação, porque o conteúdo tem que ser muito bom nessas aulas para as pessoas tomarem níveis de consciência de que o que ela vai vender é bom. E aí tem o dia que ela abre o carrinho. Então ela abre o carrinho que as vendas estão abertas, então se você gostou e aí você quer participar do meu curso, quer aprender mais sobre isso, tal, ela abre o carrinho, deixa o carrinho aberto por alguns dias e fecha o carrinho. Isso chama lançamento. Então as pessoas podem ter picos de lançamento durante o ano, por exemplo, às vezes fazem 4, às vezes 6, normalmente às vezes tem gente que faz de 2 em 2 meses, tá? Então isso chama lançamento, que você abre o carrinho e fecha o carrinho. E antes de você abrir, você aquece a audiência com o seu conteúdo e pertinho de abrir, você faz uma imersão ou as lives para poder dar um nível de consciência maior e a pessoa ter você lá como mentora já naqueles dias gratuitos para poder abrir o carrinho para venda. Isso é lançamento. Acho que você deve ter participado de vários, né? Mesmo não comprando, mas deve ter participado de alguns, se inscrito também em alguns, né? Para participar, recebe e-mail, vai para um grupo VIP, vai para alguma coisa, isso chama lançamento. E tem o perpétuo. O que é perpétuo? Perpétuo é aquele que você vende todos os dias. É aquele que você não faz o lançamento. Você monta o curso, monta sua mentoria, consultoria, deixa lá na sua página de vendas lá da sua bio, ou então coloca em tráfego pago no caso do material, do curso, da imersão, né? E materiais prontos para aplicar, e você coloca lá dentro e vende todos os dias no tráfego pago. Ou então você vende do seu orgânico, que você pode fazer picos de venda. O que é picos de venda no orgânico? É isso que eu tô falando. De repente, você pode vender todos os dias, ele tá lá vendendo no tráfego pago, e você pode vender no orgânico, respondendo do jeito que eu falei, no seu conteúdo, ofertando na caixinha, quando a pessoa resolve, olha, eu tenho esse produto que serve para você. Isso você está vendendo ele organicamente, o seu perpétuo. Como você pode fazer picos de lançamento do próprio perpétuo, que é o quê? Ele tá lá, você tá vendendo, tá ofertando todo dia, mas você faz um valor promocional para aquele dia. Olha, quem gosta, quem tá interessado em mudar, e aprender não sei o quê, apenas amanhã eu vou vender esse material com
tantos por cento de desconto. Se você está interessado, clique nesse link, vai para o meu grupo VIP, ou então, se você está no meu grupo VIP, fica atento que eu vou abrir ali com um valor de desconto. Então, você faz pico de venda, pico de lançamento. Então, você consegue trabalhar dessa forma também. Então, essa é a diferença mais comum, tem outros tipos de venda, mas essas são as diferenças mais comuns que a gente vê hoje no digital, que é o lançamento e o perpétuo. E aqui eu expliquei para vocês entenderem, tem a fase do lançamento que chama PPL, que é pré-lançamento, e tem a fase do PPL é pré-lançamento e a fase do PL, que é pré-lançamento. O que são essas fases? Quando você tem um dia que você vai lançar alguma coisa e que é um produto que vai ser lançado e você vai fechar o carrinho, antes de você lançar, você já precisa estar aquecendo a audiência com o seu conteúdo. Por isso que esse produto que eu vou criar, que eu vou lançar agora, semana que vem, justamente é por conta disso. Porque as pessoas estão com o produto lá, mas elas não sabem que elas têm que aquecer a audiência antes com os seus conteúdos para poder dar níveis de consciência de que seu produto é bom para ela. Então ela tem que levantar um problema e explicar que vem, e levantar um problema e explicar que você tem a solução, e assim vai. E o PPL, ele vem antes dos 15 dias. O PL é 15 dias antes da data que você vai lançar. Na época do PL tem um nível de consciência que você tem que trabalhar os seus conteúdos. E na época do PPL, que é antes do PL, você tem que trabalhar outros níveis de consciência. E esse produto que eu tô criando, para quem tem já um infoproduto e quer aprender a criar conteúdo para poder fazer o lançamento, é justamente sobre isso. É para ensinar exatamente os tipos de conteúdo que ela produz nessa fase antes de lançar. Como eu falo de infoproduto, até para ficar mais claro, dentro do âmbito infoproduto ou dentro do âmbito de vendas, né, seja da sua mentoria, da sua consultoria, do seu curso, daquilo que você faz, do seu atendimento, do seu agendamento aí, das suas consultorias que você faz com as suas clientes, você tem que se vender. Você tem que vender pelo seu conteúdo. Mas as pessoas não entendem que não é o conteúdo de engajamento que vende, que é aquele conteúdo de 5 dicas, 3 dicas, 4 passos, tutorial, eles têm que ter. E são conteúdos que a gente chama técnicos, né? Mas também tem que ter o conteúdo de venda e dentro deles também pode ser feito uma forma intencional para venda. O que as pessoas não têm é a estratégia para fazer isso. Então, qualquer coisa que você venda pelo seu conteúdo, pela sua comunicação, você precisa ser estratégico para você se vender. Se vender. E quando você vende o seu infoproduto. Você vende diariamente. Por isso que o MCA foi criado antes de eu criar o curso de infoproduto. Porque ele vem nessa mentalidade de trabalhar a sua cabeça, de saber o que postar, conhecer a persona exatamente. Quem não tem infoproduto ainda pode já pensar, porque daí já conhece a persona. Então ele vem como um PPL para ir dando nível de consciência para quando eu começar a aquecer a minha audiência com o meu novo produto que eu vou vender, que é o Info do Zero. Então, tudo tem que ter uma lógica, né, dentro dos nossos conteúdos, dos nossos produtos que a gente vai criar, inclusive. Quando você pensar em criar infoproduto, você tem que pensar nessa esteira que possa ajudar a conduzir a sua audiência de um nível para o outro. Ou seja, eu estou criando esses 3 materiais, mas eles se conversam. E ele dá níveis de consciência de jornada da minha persona. Então, a minha persona comprou o MCA estratégico, pronto, ela já entendeu o que ela precisa, ela já entendeu quais os conteúdos que ela produz, os formatos, fazer carrossel estratégico, fazer stories, aprender a trabalhar, a se vender. Aí ela já consegue construir um infoproduto do zero. Ou se ela tendo isso aqui primeiro, ela consegue já começar a vender. Eu não sei o que postar nessa fase de venda. O que eu posso fazer para aquecer mais a minha audiência? O que eu posso fazer para postar? Porque esse material que eu vou fazer não é só pro lançamento, ele serve para fazer picos no perpétuo. Então, a pessoa quer vender um pouco mais um tipo de material, ela pode usar também. Então, tá vendo que eu dou
resolvo problemas de todos os ângulos da minha persona. E é isso que o infoproduto veio para fazer, para dar um nível de consciência em cada fase, em cada jornada que ela precisa, para ela chegar a você resolver um problema dela. E aí você tem as soluções para diversos tipos de problema da sua persona. Essa é a sacada do infoproduto. Por isso, quando você for criar um infoproduto, você precisa realmente entender o público que você vai atingir. E o público é baseado no quê? Na intenção que você tem da sua persona. Você já tem ela construída, então ela tem tipos de problema, você sabe quais são os sonhos, desejos, objeções, aquilo que dói aqui dentro para ela, que você sabe até a frase que ela fala. E essa frase você pode se comunicar com ela desse jeito para vender aquilo que você faz. Então, parece que é complexo, mas não é. Criar um infoproduto é maravilhoso. Ele te dá muito, muito dinheiro se você souber fazer, se você souber agir. Você cria esse produto, se você sabe vender, você vai ganhar muito dinheiro. E se você coloca no tráfego pago para ir dando isso também, você também vai ganhar muito dinheiro. A gente ganha muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. A gente tem agência, mas a gente ganha dinheiro com isso. E a gente tem orgulho de falar que é infoprodutor, porque realmente a gente começou num período que quase ninguém fazia infoproduto, era muito restrito. Tinha muito infoproduto gringo na jogada, então estava começando a chegar aqui, as pessoas estavam começando a ter insights. Tinha, logicamente, pessoas que já vendiam esses infoprodutos, mas eram muito poucos. Hoje, as plataformas estão lotadas disso, porque tem uma demanda muito grande. E o que faz o diferente, o que faz um infoproduto melhor que o outro, é entendendo e dando exatamente aquilo que aquele grupo de pessoas está precisando. Então é colocando todo o seu carinho naquele produto, colocando toda a solução naquele produto para um determinado tema. Então, quando você faz isso muito bem, você vende. Mas para você vender, você precisa aprender a vender, você precisa mostrar, gerar desejo com esse produto. Então o MCA veio assim, já veio para conduzir você em tudo que você vende até a criação do seu infoproduto. Bom, essa é a aula que eu queria deixar aqui sobre infoproduto. Essa aula é super legal porque ela é bem introdutória, eu tô dando bem por cima o que é, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para eu dar de exemplo, mas fica muito difícil de eu dar de exemplo ainda, porque eu não sei a jornada de conhecimento. Mas assim, o infoproduto, ele basicamente, ele resolve a dor de um determinado grupo sobre o nível de conhecimento que ela está precisando e que você tem para ofertar, para poder resolver esse problema que ela tem. Espero que tenha gostado dessa aula. Deixa aqui um likezinho se você gostou e até a próxima.